Sejam bem-vindos nessa live das 11h01 e hoje essa palavra veio para o seu coração. Honra, lealdade e fidelidade não se compram. Então sejam bem-vindos e esse é o tema da mensagem de hoje. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana e nós vamos agradecer a Deus por essa manhã. Seja bem-vinda, Cleide. Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe a sua semana. Vamos aguardar o pessoal ir se conectando. E o tema da live é: honra, lealdade e fidelidade não se compram, tá bom? Então, vamos encaminhar a live aqui, ó. Vamos pegar o aviãozinho e deixa eu encaminhar aqui para umas 10 pessoas. Vou encaminhar aqui para alguns amigos. Vai ser um momento de muita bênção. Vamos lá. Deixa eu encaminhando aqui. Encaminhei 10 pessoas. Vamos lá. Vamos começar com oração e depois nós vamos entrar aqui em Salmo 125. Então vamos lá. Senhor Deus, nesta manhã nós te agradecemos pela palavra, nós te agradecemos pela vida. E Deus, obrigado. Perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que pensamos, falamos, agimos. E Deus, em nome de Jesus agora, eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito agora possa se manifestar, possa guiar cada alma, cada pessoa que entrar nessa live. E Deus, muitas pessoas têm sido impactadas nesses últimos anos através dessas mensagens. Pai, essas mensagens, elas ficam gravadas no YouTube, o Senhor tem levado muitas pessoas para lá. E assim também, Senhor, elas ficam gravadas aqui nesse GTV e muitas pessoas têm se achegado, têm se arrebanhado e muitas pessoas têm sido abençoadas. Então nós queremos te agradecer nesse momento, Pai, te agradecer pela vida, te agradecer pelo ar que respiramos, pela sua bondade, pelas suas misericórdias e que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pai, em nome de Jesus agora, eu quero te glorificar por essa mensagem. Vai ser uma mensagem poderosa, vai ser uma mensagem que vai, Senhor, desbloquear, vai destravar, vai libertar muitas almas, Senhor, que estão presas. E Deus, nós oramos para que seja um instrumento hoje, Pai, para que eu apenas seja um instrumento nas Tuas mãos, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a falar. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos encaminhar a live aqui novamente, que ultimamente o Instagram, depois que nós abordamos aqui alguns temas de política, ele me bloqueou legal. Então nós vamos encaminhar aqui. Eu vou encaminhar aqui para alguns amigos. E creio que Deus vai agir. Vamos lá. Então cheguem curtindo e comentando, ajuda muito o Instagram entregar o conteúdo. Deixa eu baixar aqui. Eu não coloquei o tema aqui na live porque é uma frase um pouco extensa e daí o título ali não conseguia absorver tudo. Então honra, lealdade e fidelidade não se compram. E quando eu acordei pela manhã, eu fiquei meditando na palavra e eu fiquei pensando no Senhor, orei. E aí o Senhor falou assim, ó, abre em Salmo 125. Aí eu lá, fiquei pensando, meditando. E naquele momento ali, eu fiquei tentando lembrar. Eu falei, poxa, é uma palavra conhecida, mas eu não me lembrava que estava escrito, né? Enfim. Até que eu abri Salmo 125 e depois eu quero ler aqui o versículo 3 para vocês. Isso é muito forte aqui. O 1 já é forte, que é muito conhecido, mas o 3 poucos conhecem, tá? E pelo momento que estamos vivendo, vai encaixar perfeitamente. Então o Salmo 125 e o verso 1 fala assim, ó: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Nessa leitura da NTLH, deixa eu cumprimentando vocês que estão chegando na live. Encaminha a live, tá, gente? Nessa NTLH fala assim, ó:
Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. A confiança em Deus, sejam bem-vindos aí, gente. Vamos nos arrebanhando, porque a palavra de hoje é forte, tá? Aqueles que confiam em Deus, têm a sua fé em Deus, essas pessoas, elas podem passar pelo que for, mas elas nunca vão ser abaladas. Então o salmista, ele chega e fala assim, somente as pessoas que confiam em Deus, somente as pessoas que têm fé, somente aquelas pessoas que creem, acreditam, sem duvidar. Só que muitas vezes a dúvida bate no nosso coração. Mas ele fala assim, se você ficar firme, vocês vão ser como os montes de Sião, que nunca podem ser abalados. E eles vão permanecer para todo sempre. O que é isso? Eu lembro daquela passagem que Jesus fala para a nossa fé estar firmada sobre a rocha. Os montes de Sião é uma gigantesca rocha. Então Jesus fala assim, não edifique a sua casa sobre a areia. Por quê? Porque pode vir a tempestade, pode vir a enchente, e essa casa vai ser varrida. Agora, construa sua casa sobre a rocha, e esta rocha é a palavra de Deus. No termo literal, quando você constrói uma casa sobre a rocha, ela nunca despenca, ela nunca é varrida, porque é algo firme. A nossa fé tem que ser firme em Deus. E aí o 2, ele fala assim, como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo agora e sempre. Olha que palavra de fé. Então o Senhor está falando assim, o salmista está falando, assim como aquelas montanhas protegem Jerusalém, assim o Senhor protege você, assim o Senhor me protege. Quando nós temos essa fé inabalável, nós temos um Deus que nos guarda em meio às provações. Eu sei que estamos passando momentos de incertezas, mas agora, eu quero que você pegue essa live aqui agora e encaminhe aí pelo menos para 3 pessoas. E eu vou ler o versículo 3 agora. E eu quero que depois você anote isso, tá? Salmo 125 e o verso 3 agora pela NTLH. Vou pegar aqui, para te mostrar, tá bom? Então Salmo 125, verso 3. Os maus, preste bem atenção nisso aqui. Os maus não governarão para sempre. Preste bem atenção aqui, gente. Olha que palavra poderosa. Os maus não governarão para sempre na terra do povo de Deus. Porque se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Deus está falando na palavra dele. Os maus não governarão para sempre. Quem está aí, diga um amém por isso. Quem está aqui nessa live, diga, eu creio nisso em nome de Jesus. A Bíblia está falando, o Senhor é uma muralha forte em volta do seu povo. É para nós termos fé, fazermos a nossa parte, porque Deus fará dele. Quando eu olho para essa mensagem, isso me enche o coração de fé. Porque a fé, o que ela é? Aquilo que eu não vejo, mas eu creio e recebo pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio que aquilo existe. E a palavra de hoje, por que é? Honra, lealdade e fidelidade não se compram. Porque Deus, ele nos honra, Deus, ele é leal, Deus é fiel e Deus não se permite ser comprado. Eu sempre, a vida inteira, falei muito sobre esses 3 valores. Honra, lealdade e fidelidade. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. E você pode ter todo o poder do mundo. E não estou falando o poder de Deus. Estou falando o poder de persuasão. Poder com pessoas. Nunca a pessoa, por mais influente que ela seja, a pessoa por mais rica que ela seja, a pessoa por mais poderosa que ela seja, ela vai comprar honra, lealdade e fidelidade. Isso é muito caro. Anota isso daí. Honra, lealdade e fidelidade. É um preço muito caro. Então isso não está à venda. Isso está dentro dos valores das pessoas. Por isso que eu admiro, eu respeito, amo pessoas que honram uns aos outros, que são leais e são fiéis. A lealdade, no meu ponto de vista, posso estar errado aqui, mas é o meu ponto de vista. A lealdade
não é na minha frente. Eu não sou leal na sua frente. Qualquer pessoa é leal na frente das outras. A lealdade, ela é mostrada quando ninguém vê. A lealdade, entre aspas, vou falar de uma forma bem simplista. A lealdade, ela é colocada à prova quando está sendo feita pelas costas. E isso é muito forte. Por isso que eu amo pessoas de fibra. Pessoas que são honrosas mesmo. Pessoas que honram os outros. Pessoas que são leais e fiéis. Por quê? Porque são essas pessoas que mudarão o mundo. Anota isso. Pessoas que honram, pessoas que são leais e pessoas que são fiéis. São essas pessoas que mudarão o mundo. Eu falo isso e estou arrepiado. E são essas pessoas que Deus quer para o seu reino. São essas pessoas que Deus quer para mudar o mundo, para transformar o mundo. E vou dar um exemplo aqui. Judas não tinha isso. Judas andou 3 anos com Jesus. Judas foi um discípulo de Jesus. E ele não honrou. Ele não foi leal e não foi fiel. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando isso aqui, ó, olha aqui, eu estou arrepiado. Preste bem atenção que eu estou falando isso daqui. Isso daí é muito caro. É um valor que as pessoas têm. E um valor precisa ser colocado desde o momento do nascimento dela ali. Então, quem é desleal, quem é infiel e quem desonra, raramente, tá? Eu não vou dizer que é impossível, mas raramente essa pessoa vai mudar. Se Judas não mudou, andando do homem perfeito, andando do lado da divindade que era Jesus, o homem perfeito. Então, gente, para vocês que estão aqui nessa live, essas pessoas que entraram aqui na live, tem pessoas que vão entrar aqui. Eu quero dizer para você que honra a Deus, você que honra a minha vida, você que é leal a Deus, você que é leal à minha vida, você que é fiel a Deus e você que é fiel à minha vida. Eu honro a tua vida, eu vou ser fiel a você, vou ser leal a você. São valores que eu acredito. São valores que quando uma pessoa tem isso, esses valores dentro dela, ainda que venham as lutas, as batalhas, Deus nunca desampara essas pessoas. E não importa quanto tempo você fique distante de alguém, quanto tempo você passe talvez distante de uma pessoa, honra, lealdade e fidelidade tem que estar presente num relacionamento. Seja conjugal, seja de amigos, ou seja, um relacionamento interpessoal, ou até mesmo com Deus. Então, seja isso. Não é fazer isso, ter isso. Seja isso. Seja isso. Quando eu olho para Paulo, eu gosto muito da história de Paulo. Mas ele era um homem, mesmo quando era do mundo. Mesmo quando Paulo era do mundo. Ele tinha honra, ele tinha lealdade e ele tinha fidelidade no coração dele. Pro lado do mal, mas ele tinha. E Deus, quando chamou ele, lembra? Jesus apareceu para Paulo e ele cai de joelhos e na hora ele recebe uma cegueira. Então Deus não olha para sua capa, Deus olha para dentro de você. A Bíblia fala assim: o homem vê o externo, mas Deus vê o coração. Então é o nosso coração, é aquilo que está instalado aí dentro. E quero dizer para vocês, eu vou falar aqui algo muito forte mesmo. Eu já falei isso em outras lives, mas eu preciso reafirmar isso. Um dizimista, um ofertante, quando essa pessoa entende isso, não importa o que aconteça, ela sempre vai ser isso a vida inteira. E ela sempre vai ser honrosa, ela sempre vai honrar, vai ser leal, vai ser fiel a Deus, os seus princípios e quem cobre aquela pessoa espiritualmente. Agora, pega uma pessoa que não tem esses valores. Você pode abrir a Bíblia, dar estudo bíblico para ela, ensinar dentro da palavra, mostrar para ela, provar para ela. Isso não vai mudar. Até parece que nós, quando falamos sobre isso, até parece alguns aspectos políticos, né? Mas também é assim. Por quê? Porque pessoas de valores, elas entendem o que Deus tem para elas. Pessoas que não têm valores, ela mesmo não se autovaloriza.
E aí vem o mandamento mais lindo da palavra. Porque nós tínhamos os 10 mandamentos em Êxodo 20, né? E depois Jesus vem em Mateus, e depois em Lucas e João, e ele fala sobre o quê? Primeiro mandamento como promessa, Novo Testamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, ele fala, é muito semelhante a este. Por quê? Preste atenção. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar alguém ou algo, eu tenho que primeiro me amar. Para eu honrar a Deus, primeiro eu tenho que me honrar. Isso não é egoísmo, não. Porque a Bíblia fala assim, ó, como que você vai amar a Deus que você não vê, sendo que o teu irmão que você vê, você não ama? Então, valor próprio, alto valor, valor próprio. Quando você tem valor próprio, o teu coração é cheio de honra, é cheio de lealdade e fidelidade. Agora, pessoas que não honram, pessoas que são desleais e pessoas que são infiéis, essas pessoas são corrompidas. Anote isso daí. São pessoas de caráter corrompido. Judas andou 3 anos ao lado de Jesus. Vocês têm ideia? Ó, vem aqui, ó. Eu amo falar disso. Peraí, deixa eu até me arrumar aqui. Judas andou 3 anos ao lado de Jesus. Ele viu, ouviu tudo que Jesus fez. Desde ressuscitar mortos, curar paralítico, cego, surdo, mudo, multiplicação de pão, peixe, pesca maravilhosa. Ele viu tudo. E o que ele mudou? Tem uma outra passagem que a Bíblia fala assim, ó, Judas era o diabo no meio dos discípulos. Olha que forte isso. E a Bíblia fala assim, ó, que muitas vezes o inimigo ele se fantasia, né? Ele vem vestido com pele de cordeiro, né? Ele vem com uma roupinha ali disfarçada. Então o que é isso? Quando você olhar para alguém, quando você olhar para algo, não olhe a parte externa, mas olhe os valores daquela pessoa. Ei, você que está entrando num relacionamento, você que está num relacionamento, você que está dentro de uma empresa, você que está num negócio, olhe os valores. E dentre esses valores, para mim, tá, Daniel, os mais importantes são honra, lealdade e fidelidade. Pedro negou Jesus? Negou, por medo. Medo? Mas Pedro não desonrou. Pedro não foi desleal nem infiel. Foi medo. O medo tomou conta do coração dele. Então eu quero te dar um conselho aqui agora. Nunca permita que o medo te abale. Não deixe que o medo entre no seu coração. Porque o medo é inimigo da fé. Ou seja, o inimigo ele usa de subterfúgios, de situações contrárias, adversas, para instalar o inimigo da fé no seu coração. E aí, muitas vezes eu vi isso. Pessoas sendo desleais, infiéis ou desonrosas muitas vezes, mas por medo. Então, às vezes você não é desleal, infiel, ou você desonra. Não, você não é isso. Mas o medo, ele toma conta do seu coração. Então, não deixe que o medo tome conta do seu coração. Dentro da palavra aqui, ele fala assim, ó Senhor Deus, sê bondoso, ou seja, seja bondoso. Olha que lindo isso aqui. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Aleluia. Sabe o que é isso? Nós nunca podemos nos afastar do Senhor. Nós somos a igreja. O Espírito Santo ele nos guia, ele nos move. Isso é bíblico. Somos guiados e movidos pelo Espírito Santo.
E a Bíblia fala que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Eu vou te explicar. Sabe, aquelas situações, aqueles momentos que você passa muitas vezes sozinho ou sozinha? Sabe aqueles momentos que você está sozinha e que passam coisas na sua cabeça, às vezes positiva e às vezes negativa? E muitas vezes, aqueles pensamentos de insegurança, de ansiedade? Então, Ele intercede por você. A Bíblia fala que o Senhor, o Espírito, Ele perscruta os mistérios, as coisas de Deus. O que é isso? Deus ele conhece o íntimo, o profundo de cada ser humano. Jesus vem em Mateus 6, esses dias eu fiz um story sobre isso, e ele fala assim, ó, não fiquem ansiosos por coisa alguma. É muito difícil isso. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. É difícil? Claro que é. É um desafio? Claro que é. Mas Jesus fala, sabe quem que fica ansioso? Sabe quem que fica preocupado? São os gentios. São as pessoas que não acreditam, que não creem. E aí a gente volta aqui para Salmo 125, ele fala assim, ó, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O que é isso? Essa confiança em Deus, ela é muito louco isso daqui. Preste bem atenção. A confiança em Deus não é para gente normal. Porque a Bíblia fala que Deus pega as coisas loucas do mundo e confunde as sábias. Então, quando nós temos uma confiança em Deus, quando nós temos quando nós temos um aparato ali, nós estamos sendo amparados, em Deus, parece que tudo está bom, perfeito. Mas o que nos leva a não confiar muitas vezes, eu quero te ensinar isso, é apenas um ponto de vista seu, e muitas vezes não é real. Como assim? Muitas coisas que você coloca dentro da sua cabeça, a maior parte dessas coisas não são reais. São imaginárias. É movido por ansiedade, por isso que eu falei o medo. Então, como nós eliminamos isso? Pela fé. A Bíblia fala que pela fé o justo viverá pela fé. Pela fé. Entramos em Hebreus 11, não Salmos 11, Hebreus 11. Pela fé. E ali você vai ver, pela fé Abraão entregou o seu filho. Pela fé, e ele vai falando sobre cada herói e cada heroína da fé. Então essa fé, ela precisa estar instalada aqui dentro. Mas não somente uma fé que vem da palavra. A fé que vem da palavra, baseando-se em valores. E esses valores eu vou voltar a repetir. Honra, lealdade e fidelidade. Daniel, por que você está batendo tanto na tecla? Eu vou te explicar agora. Uma pessoa, preste bem atenção, que lê a palavra, que recebe a palavra, que louva, que agradece, que faz tudo, mas ela não tem esses valores instalados na vida dela, Salomão vem em Eclesiastes e fala assim, ó, essas pessoas é como correr atrás do vento. Quem aqui já correu atrás do vento? Pegou o vento? Não. Então o que é isso? Quando mistura a fé da palavra com os seus valores, isso vira uma ogiva nuclear, uma bomba atômica. Igual Paulo. Paulo era um homem que honrava, leal e fiel, mas não tinha a palavra. Não tinha a palavra, certo? E quando ele conhece Jesus, ele vai para a palavra e Paulo se tornou um dos, se não for o maior pregador da palavra de Deus. Olha que incrível isso. Agora você pega Judas, não tinha esses valores dentro dele. Judas se vendia. E ele não apenas conheceu a palavra, mas ele andou do lado de Jesus. E o que aconteceu com ele? Ele tirou a própria vida dele. Quem está entendendo isso? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que para você pegar a palavra de Deus e honrar ela, primeiro você tem que ser honrado e honrar. Primeiro a honra tem que estar aqui dentro. Primeiro a fidelidade tem que estar aqui dentro. Primeiro a lealdade tem que estar aqui dentro. Por isso que você vê gente que fica 10, 20 anos numa igreja e nunca muda de vida. Por quê? Porque elas não honram. São pessoas que falam, Deus me abençoa, Pai me honra. E aí? E o momento de você honrar alguém? E o momento de você honrar a Deus? Você faz? Você não faz. Segundo, leal. Ser leal dentro de um templo, eu vi isso.
Oh, vamos levantar a mão, todo mundo levanta a mão. Agora todo mundo abaixa a mão, agora nós vamos orar, agora nós vamos... É mecânico. E agora sai de dentro de um templo. O que você faz agora? Aí você vê as pessoas se perdendo. Fidelidade. Coloca isso em qualquer área da sua vida, mas nós estamos falando específico em Deus. Uma pessoa que não é fiel a Deus, quando ela vai ser? Quando ela vai ser? Você pode explicar. Você pode vir aqui falar milhares de vezes. Sejam fiéis no pouco e no muito eu te colocarei. Quem falou isso? Jesus! Jesus falou isso. Não foi nenhum discípulo, nem um apóstolo, nem ninguém. Jesus falou isso. Aí você explica para a pessoa, olha, começa sendo fiel no pouco e no muito ele vai te colocar. Não, mas eu quero muito, né? Jesus fala, mas se você não consegue ser fiel no pouco, você nunca vai ser no muito. Agora explica isso para uma pessoa que não tem o princípio de honrar, que não tem o princípio de ser leal ou fiel. Gente, o que eu quero te explicar um pouco mais profundo é, quem não honra, quem não é leal, quem não é fiel, é egoísta. Jesus fala assim, eu vim para servir, não vim para ser servido. Você já viu que tem gente que clama, pede a Deus e nada acontece? Aí vai uma pessoinha lá, fala, Deus abençoa aquela pessoa e honra ela. Puf! Explica isso para mim. Hã? Explica isso para mim. Dê uma explicação aqui para mim. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração. E o coração de uma pessoa tem que ter honra, lealdade e fidelidade. 3 valores e princípios. Não adianta. Se você não tiver isso no seu coração, nunca vai acontecer as coisas de Deus na sua vida. Quem está entendendo nessa live? Daniel, mas eu conheço a Bíblia, olha, do início ao fim, do alfa ao ômega. Não vale nada, eu te acabei de explicar. Judas não tinha valores e princípios, andou do lado de Jesus, não deu em nada. Quem está entendendo isso, gente? Por isso que eu amo gente que honra. Eu gosto de gente que é fiel, gente que é leal. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão me honrar nas minhas costas. Essas pessoas, não importa o que aconteça, elas estão ali, ó. E Deus vai me honrar e eu vou honrar. Agora pega gente que não honra, que não é leal, que não é fiel. Não importa o que você diga, não importa o quanto você vigie, não importa o quanto você ensine, nunca serão. Ah, que palavra. Eu tô arrepiado. Que palavra. Para quem honra, é leal e fiel, tá aqui nessa live falando assim, glória a Deus, aleluia. Dentro de você teu coração tá queimando. Mas para quem não é, tá assim, e agora? O que eu faço? Se humilha. Muda, comece a mudar a forma como você enxerga as coisas. Pare de ser egoísta. Você não pode pedir nada somente para você. Tudo que você só pede para você, não dá em nada. Não dá em nada. Daniel, você está profetizando? Não, eu estou falando a verdade aqui para você. Tudo, a Bíblia fala assim, ó, tudo que vocês forem fazer, comer ou beber, façam para a glória de Deus. Ou seja, você quer que as coisas deem certo na sua vida? Faça para a glória de Deus. Não faça para você ou por você. É para Ele. Tudo é para Ele. Lembram de Abraão? Eu te entrego, Senhor. É o filho que o Senhor me deu, eu te entrego, meu filho. É para o Senhor. Hey, Deus pega o seu único filho. Unigênito significa único filho. Ele entrega por nós. A única coisa perfeita. E Ele manda nessa terra para sofrer por nós. Olha que incrível. Como que Deus ama as pessoas que dão coisas únicas e raras para Ele. Jesus olhando para aquela viúva pobre, Ele fica olhando todo mundo ofertando. Tinha gente que dava saco de dinheiro. E Jesus ficou observando. Porque na observação existe a sabedoria. E Jesus ficou ali, ó, olhando. E aí lá vai a viúva pobre, as poucas moedas que ela tinha. E ela entrega. E Jesus fala assim, em verdade vos digo, essa mulher deu mais que todo mundo, porque ela deu o que tinha. Entende isso? Ó, honra, lealdade e fidelidade. Oh, glória. Quem
Quem tem o princípio de honrar no coração? Quem tem o princípio de ser leal no coração? Quem tem o princípio de ser fiel no coração? Anota isso, nunca vai te faltar nada. Porque aquele que te guarda não dorme, não passa fome. Os céus nunca estão em crise. Por isso que quanto mais dos céus você tiver no seu coração, menos em crise você estará. Existencial, financeira, emocional, sentimental. Fala para mim, quando foi que Jesus passou necessidade? Em Lucas 8, Deus levanta aquelas mulheres que Jesus colocou a mão na cabeça delas e elas foram libertas de espíritos malignos. Foram libertas. Maria, Joana, essas mulheres serviam Jesus com seus bens. E nunca faltou nada para essas mulheres nem para Jesus. Ei, quando você entender que você precisa patrocinar aquilo que é de Deus, de verdade mesmo, sem ser sovina, mão de vaca. Sovina significa mão de vaca, tá? Sovina, anota isso aí. Sovina, depois procura no dicionário. Traduzindo, mão de vaca. Deus, eu quero o melhor carro desse mundo. Certo? Pode ter, meu filho. Desde que você honre a Deus antes. Com o que vier antes. Deus não é em segundo lugar não, meu filho, minha filha. Deus em primeiro. Provérbios diz, honre o Senhor com as tuas primícias, honre o Senhor com os teus bens, e os seus celeiros ficarão fartos, vai ter fartura na sua vida. Sabe o que é fartura? Não é miséria, não é escassez, é fartura. Multiplicação dos pães e do peixe, escassez. Tudo que a gente entrega para Jesus multiplica. Poucos pães, poucos peixes. Jesus. Jesus pega na mão e ele fala, pelo amor de Deus, vocês só me deram isso, hein? Foi assim que ele fez? Graças te dou, Senhor. Olha aqui, só tem uma caneta, mas obrigado, Senhor. E puf, se multiplica. Sabe por quê? Quem entregou aqueles pães, aqueles peixes para Jesus, foram pessoas que honravam ele. Eram pessoas leais a ele. Eram pessoas fiéis a ele. Porque essas pessoas sabiam que nunca ia faltar. Quem está entendendo isso daí, gente, nessa live? Quem está entendendo isso aí, diga, eu tomo posse disso. Eu tomo posse. Estão entendendo isso daqui? Ó, o que é a lealdade? O que é a honra? O que é a fidelidade? Mais uma história aqui. Preste bem atenção. Jesus precisa pagar uns impostos. Ó. E estava sem dinheiro, sem grana. Ele chama Pedro. Pedro, sim senhor. Pode falar, mestre. E o que ele fala? Ô Pedro, eu sei que você é pescador, mas eu vou te dar uma palavra aqui que você não vai acreditar muito, porque eu sei que você é pescador. Oh Deus, isso é incrível, sabe por quê? Porque Pedro era um pescador profissional, ele era empresário de pesca, e Jesus ele dá um comando que vai tudo ao contrário do que Pedro fazia. Milagre é assim, milagre não tá, ó, quando você tem uma empresa e Deus fala assim, ó, me honra, vai lá, honra o meu servo lá, o Daniel, abençoa ele, oferta para ele lá, faz, olha lá. E Deus é assim, ó, Deus tem ciúme do camarada aqui, como tem ciúme de pessoas aí. Tô falando num jargão popular, tá gente? De uma forma meio, bem simples aqui. E a pessoa fala, eu vou honrar aquele camarada ali. Deixa eu lá, deixa eu estender a mão para ver se acontece mesmo. E tal. E Deus começa a abrir portas. E a pessoa não entende o que é isso. É igual Pedro com Jesus. Pedro, vem aqui, ó. Pega o anzol, joga lá na água. E o primeiro peixe que você pegar vai ter moeda na boca dele. Imagina Pedro. Não, isso não é normal não. Isso não é normal não. Como que eu vou colocar um anzol sem isca no anzol? Começa por aí. Ele não fala assim, ó, pega o anzol, coloca uma massinha ali, né? Coloca um pedacinho ali de qualquer isca ali e joga. E pega o peixe. Pega os peixes, Pedro, vai lá, vende. E aí você vai lá e paga. Não! Vocês não estão entendendo. Mas Pedro, ele honrava Jesus.
Ele era leal a Jesus, ele era fiel. Tanto que quando vem o mal, que ele toma a espada de mal que toma na sua orelha. Seu palhaço, não vem prender meu Jesus aqui não vem prender meu mestre aqui não, hein? Então ele era muito explosivo, mas ele honrava, ele era leal, ele era fiel. Deixa eu contar a história. Tô parecendo aqueles programas, né, como fala, que fica enrolando para dar o resultado final, né? E aí, vem aqui, Pedro, você vai pegar um anzol sem isca, você vai jogar na água, o primeiro peixe vai ter moeda na boca do peixe. Imagina Pedro assim, ó. Não. Tá, mas sabe o que acontece? Pedro já tinha contemplado a pesca maravilhosa, então ele sabia quem lhe servia. Aleluia. Você precisa saber quem você serve. Você tem que conhecer mais profundo quem você serve. Vocês têm que aprender a conhecer na intimidade quem vocês servem. E Pedro acreditou, porque Pedro ele tinha honra, ele era leal, ele era fiel. E Pedro faz exatamente o que Jesus fala. Amarra a linha no anzol. Imagina, vamos lá. Olha o anzol. Sem isca. Tá bom. Mas eu sei que ele jamais mentiria para mim. O pai da mentira chama-se diabo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Jesus com a verdade pode nos libertar, amém? Pedro pega o anzol, joga. Não sei se foi com varinha, com linhada de mão, joga na água. E ele está lá, segurando a linha. E daqui a pouco, ele, ué, que peixe que é esse que pega anzol sem isca? É assim muitas vezes, vai ser assim no seu campo de negócios, em tudo que você for fazer. Você precisa entender quem você serve. Amém? E aí ele arranca o peixe da água. Ah, imagina agora, né? Vamos ver se tem essas moedas na boca dele mesmo. E a história é linda. É um final feliz. É um final lindo, maravilhoso. Ele abre a boca do peixe. E ali estão as moedas. Ali está a provisão do Senhor para que eles precisavam. Sabe, gente? Deus me trouxe hoje aqui para dizer para vocês. Entra governo, sai governo. Entrou pandemia, saiu pandemia. E já passamos por epidemias lá atrás e por tantas coisas. E o nosso Deus nunca mudou. Vem aqui. Estende as tuas mãos assim, ó. Pelo menos uma aí, na posição de receber, ó. Ó. Por quê? Porque você vai aprender a receber e você vai aprender também a dar, ofertar e entregar. Hã? A mesma mão que recebe tem que estar estendida para dar. E Deus, em seu infinito poder, vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos guiar. E essa palavra de hoje é profética, palavra revelada. Ó, que sobre as suas mãos aí agora, ó, receba, ó. Tudo que você precisar, Ele vai prover. Deus me usou para falar isso na sexta-feira para 3 pessoas. Deus vai cuidar de você. Anota isso. Receba isso. Deus vai continuar cuidando de você, de vocês, da sua empresa, da sua família. Porque Deus não mudou. Deus não muda. Pegue toda a fé que você tem
Mas nunca se esqueça que para ativar a fé, você precisa ter honra, lealdade e fidelidade, esses 3. E para quem já é, e para quem já tem a palavra, ei, vou voltar a dizer, quem te guarda não dorme, não passa fome, não sente sede. Eu falando aqui para vocês agora, eu lembrei de um post. Nossa. E eu lembro desse post, assim, era como se fosse um desenho meio de gibi, assim, sabe? Eu não lembro o nome que se dá para isso. Tipo memes, assim, né? Caricatura, não sei o nome que fala isso. Mas nesse post tinha uma pessoa dormindo. E na cabeceira da cama era um homem de branco ali. É como se Jesus estivesse guardando aquela pessoa enquanto ela estivesse dormindo. E se Deus guarda, protege, provê para você enquanto você está dormindo, enquanto depois que você acordar, Ele vai continuar também. Amém? Que tal você começar a ser fiel, leal e você começar a honrar a Deus de verdade? Agora, eu não vou provar nada para ninguém e não vou ficar falando mais nada. Porque quem quer ser, vai ser. Quem não quer ser, nunca será. Mas, tudo que você pedir para Deus, peça para glorificar o nome dEle. E não somente para o seu bem-estar. E aí você vai ver Deus agindo. Amém? Deixa eu orar por você. Eu quero que você ore por mim também. E eu quero orar para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua empresa, o seu lar. Amém? Deus, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado pelas vidas que aqui estão. Obrigado, Pai, por cada alma. Obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é glorioso e poderoso. E nada pode mudar isso. E nós queremos conhecer o Senhor na intimidade, Pai. Nós queremos conhecer o Senhor no mais íntimo e profundo. E toda honra e toda glória seja dada a Ti. E Pai, tem pessoas aqui hoje que são literalmente servos, Pai. E quantas coisas essa pessoa já passou e ela nunca negou o Seu nome. Então, Deus, chegou o momento de o Senhor honrar essas pessoas. E quando eu falo chegou o momento, porque eu creio nisso. Eu creio, Pai. O Senhor é um Deus que abre portas onde não tem portas e o Senhor tirou água da rocha na época de Moisés. Tirou moeda da boca de peixe. Multiplicou pão e peixe, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. Ela sempre prospera naquilo que nos apraz. E quantas pessoas, Pai, quantas pessoas vão receber essa mensagem e eu creio que vai incendiar esses corações, essa palavra de fé hoje. E obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui nessa live, por cada pessoa que ouviu essa mensagem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu quero que você comece a se preparar aí. Nós estamos vendo um local. Segunda semana de dezembro nós vamos agradecer a Deus presencialmente, tá bom? Nós só estamos definindo aí, porque o local que nós fazíamos triplicou o valor e era uma sala aí que nós pagávamos um valor X e agora está 3 vezes mais caro aquilo ali, ou quase 4 vezes mais caro, está bem salgado ali. E teve até uma pessoa que se disponibilizou em tirar o salão de festa, né, de um prédio aí para poder fazermos isso, mas é incrível isso, né? O
muitos prédios aí não permitem isso. Permitem a pessoa ficar badernando até altas horas aí, mas não pode dar uma palavra ali. Então nós estamos só ajustando alguns fatores aqui que são importantes, né? E aí nós vamos fazer isso na segunda semana aí de dezembro, tá bom? Então quero pedir para vocês agora, você que deseja ofertar, a gente não pode encerrar nada sem ofertar. E eu muitas vezes eu esquecia isso lá atrás. Mas lance a sua oferta, ou você que é dizimista, dizime, você que contribui, contribua. E se você tem o desejo, você que ainda não tem o número da conta do Pix, você pode entrar dentro do meu Instagram, e lá vai ter um link na minha bio, no meu perfil. Você clica no link e ali dentro vai estar escrito assim, ó, contribua tal, 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 tal. Clica ali, e ali vai ter o número de um Pix ou de uma conta, e você pode contribuir. E eu oro para que Deus te abençoe, te multiplique e que Deus prospere a sua vida em nome de Jesus. Amém? No domingo que vem, lembrando vocês que nós temos a ceia. Então se prepare. E eu quero orar para pedir, né, que vocês continuem orando por nós. Passamos aí uns meses aí de bastante tribulação, bastante luta. Mas a Bíblia fala, o Senhor ministrou meu coração, em tudo dai graça. Então eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês. Eu fiz isso na sexta-feira, agradeci algumas pessoas presencialmente ali e outras eu citei o nome por onde eu fui levando a palavra. E eu sou muito grato a Deus por cada alma, por cada vida que caminha conosco. É igual Paulo disse em suas cartas. Eu não estou aí presente, né, ao lado de vocês, mas nós estamos conectados em espírito, nós estamos conectados na palavra. E Paulo conversava por cartas, e se Paulo estivesse hoje, ele se comunicaria pela live também e pela tecnologia. Então isso é muito incrível. Eu quero agradecer a Deus também por cada coluna financeira, por cada pessoa que nos abençoa, e temos honrado, temos sido leais e fiéis àquilo que Deus nos chamou. Deus abençoe vocês, obrigado, gratidão, que Deus abençoe a sua semana. Eu vou compartilhar essa live aqui agora e também já vai para o YouTube. Eu gostaria que você, de alguma forma, compartilhasse ela pelo IGTV. Daqui 30 segundos, um minuto, ela já vai estar aqui no IGTV. E daqui uns 5, 10 minutos, ela já vai estar no YouTube. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse ela. Deus abençoe vocês, uma semana de bênção, de vitória em nome de Jesus.